hoje. Monark, deixa eu bater um papo contigo, porque você é um cara especialista em podcasts, né? E ontem a gente viu a quebra do recorde, ou recorde. Eu nunca sei se eu falo recorde ou recorde. Porque se fosse recorde, teria acento no ré, porque seria pro paroxítono. Mas é recorde. Eu não sou professora Cíntia Chagas, graça, mas eu sigo a professora Cíntia Chagas. Eu misturo um pouco o inglês com o português. Sim. Olha que muito bom. bem. Dúvidas. Eu quero entender o que representa isso para um podcast, né? Porque o Bolsonaro bateu quase 2 milhões. Foi 1.700.000 e lá vai quebrada, né? 1.760.000. Como é que você viu essa audiência? Enfim. Eu acho que conforme a gente vai chegando no segundo turno e vai chegando mais próximo do dia final, a galera fica mais interessada em assistir quem é o presidente ou o candidato a presidente, né? E eu acho que isso representa para os podcasts como formato de mídia algo muito importante, porque ele se consagra como um veículo de informação essencial para o eleitor se informar e tomar suas conclusões em quem ele vai votar ou não, né? E é um formato longo, às vezes de 4 horas, 3 horas, que foi no caso do Vilela, e é um formato onde ele está à vontade, ele pode falar o que ele quiser, não é igual entrevista de jornal, de TV, que o cara tem 15 segundos para falar alguma coisa, tal, onde você não consegue realmente explorar as propostas do candidato, as ideias, como ele vê as polêmicas. Então, eu acho que... E que recortam e colocam depois o que querem, né? Exatamente. Você sabe que eu acho que esse termo entrevista para podcast está errado. Também acho. Eu acho que podcast não promove uma entrevista. Porque é um tipo de entrevista. Entrevista é uma coisa muito jornalística, aquela coisa, uma pegada mas talvez quando até mais você conversa com alguém, uma conversa, é um papo. É uma conversa. É uma oportunidade de conversar um perfil completamente diferente. É que a entrevista pressupõe certas regras que não estão lá no podcast, né? O convidado... Podem estar, ou podem não estar. Eu acho que tem várias propostas ali. Sim, sim. É que a proposta do podcast é ser mais solto, mais livre. Não é para ter horário, não é para ter tempo, não é para ter pergunta, não é para ter pauta. É para você ver quem você gosta. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 35 minutos. A gente está repercutindo um pouco a quebra de recorde de Bolsonaro no podcast Inteligência Limitada ontem do nosso queridíssimo Rogério Vilela, certo? Pode continuar, Monark, por favor. Então, eu acho que... eu fico muito feliz, né, com os podcasts tendo essa relevância e essa influência no cenário político. Quando a gente começou o Flow lá atrás, há 4 anos atrás, a proposta era essa. Era justamente inaugurar na mídia brasileira um espaço de discussão mais abrangente, mais amplo, com várias visões e sem aquelas limitações que existiam no passado. E o formato estourou, foi um sucesso, hoje muita gente faz, e a repercussão no Vilela só prova que é um formato que funciona e que as pessoas estão interessadas de ver, elas querem ver os políticos, os influenciadores, os artistas... com 3 horas, com 2 horas livres para conversar. A audiência ela sente que isso é importante para eles conseguirem informação. O Vilela foi muito bem, fico muito feliz por ele, que começou lá no Flow, inclusive. Sim. O primeiro episódio foi lá. A gente cedeu espaço para ele, fico muito feliz pelo sucesso dele. E eu acho que é uma parada que veio para ficar e vai continuar aí pro resto do... Até inventarem, sei lá, um chip que você coloca no cérebro e vão inventar um outro formato ali de comunicação que vai tomar o lugar dos podcasts. Mas, por enquanto, o podcast meio que se consagra como um espaço de democracia, na minha opinião. Mas uma entrevista, por exemplo, de 5 horas, uma entrevista não, deixa eu me corrigir. Uma conversa. De 5 horas, não é um pouco cansativo? Eu acho que não, porque independente de ser o presidente, enfim, mais especificamente do presidente, eu acho que nesse momento, que nem o próprio Monark falou, quando você está num bate-papo, é muito mais fácil de você esclarecer e colocar as suas ideias, né? Como se fosse, por exemplo, um almoço. Você está ali sentado com a tua família, conversando. Óbvio que você não fica 5 horas sentado numa mesa. Mas é mais fácil de escorregar, né, Mas Fê? é mais fácil. E é mais fácil mas isso não é legal? Mas e também é mais fácil de escorregar também. Eu também acho. E o que é isso que é legal? Essa oportunidade. Porque na hora que é legal. O cara relaxa, às vezes o cara... Mas, Paulinho, para escrever, por exemplo, páginas amarelas da Veja, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, fizeram aí essas 12 perguntas para essa pessoa. Quando, enfim... As pessoas sabem que o jornalista muitas vezes tem 4, 5 encontros para
fazer aquela entrevista. Encontra em várias ocasiões, quando vai fazer um perfil grande em alguma revista, às vezes para jornal, não é uma conversa, me dá uma hora aqui do seu tempo. Às vezes se encontra em várias ocasiões, se acompanha aquele artista, aquela pessoa. Faz uma pré-entrevista. E depois você entrega. Até tem vários artistas que depois reclamam. Não, a minha fala foi editada. Não, a minha aspas não foi exatamente isso. Porque quando se constrói a matéria, às vezes não é só aquilo que a gente está vendo. Tem todo um trabalho para o jornalista elaborar aquilo. Mas no podcast, as pessoas têm a experiência de poder ver esse todo. Então, nesse todo, pode ter uma hora mais chata, realmente, uma hora que entrou num papo nada a ver, mas tem a oportunidade da aspas, que depois você só vê a aspas, né, que acaba repercutindo. Sim, que são os cortes, que são ótimos momentos. De uma pergunta que o cara foi bem, de uma pergunta que o cara escorregou, de um momento ali, né, que gerou uma contradição. Então, assim, na verdade, a gente está tendo a oportunidade de ver todo um processo que, às vezes, é da construção de um corte que acaba viralizando. Eu acho bem melhor do que só o corte, gente. Eu gosto de ver esse tempo todo. Eu gosto muito mais do podcast, porque o podcast te dá justamente essa questão mais democrática, vamos dizer, de você ver a pessoa num todo, entendeu? Porque às vezes você acha, por exemplo, que tal fulano ou tal ciclano. Eu, por exemplo, quando eu já participei ou fiz podcast com outros artistas, às vezes o artista passa uma coisa tão dura, né, ou difícil, arrogante, e chega no podcast, ele é desconstruído, porque ali você vai conversando, você vai batendo papo e você vai vendo e você vai tirando sempre o melhor, às vezes o pior também. E eu acho maravilhoso, porque você também entende o outro lado e você consegue enxergar, e você tem realmente um paralelo ali que você pode prender ou não. Ô Paulinho, ontem simultaneamente a gente teve aí arredondando 1.800.000 pessoas. Eu dei uma olhada aqui no número de visualizações agora, são 11 horas e 39 minutos, nós temos 14.307.820 visualizações nesse podcast de ontem. Isso aí é maior do que a audiência de muita televisão aberta, cara. Não, quase todas as televisões abertas. E se você for botar programa jornalístico, acho que só aqueles mais tradicionais do Brasil batem alguma coisa perto disso. E eu acho interessante essa transformação, Paulo. Eu estou começando a aumentar meu seguidor. Eu acho importante essa transformação pelo seguinte. Nos Estados Unidos, o programa de televisão mais assistido do país, disparado, o Google até acha que é uma audiência de supremacistas brancos, mas é o programa do Tucker Carlson, que é um programa que passa de um programa jornalístico opinativo, que passa na Fox News à noite, 9 horas da noite. E ele tem acho que 8 horas da noite, na verdade, e ele tem por volta de 2 a 3 milhões de espectadores por programa. E o programa que está na televisão, ele, tirando a Jovem Pan, né? A Jovem Pan tem muita audiência de gente que assiste o Morning, por exemplo, depois do Morning. Gente que não está nos assistindo agora e nos assiste depois. Isso nunca é contabilizado na hora de medir a audiência, e deveria, porque é uma mudança de hábito. Por que eu estou falando isso? Porque o Tucker Carlson, as pessoas geralmente assistem o programa no ar, né? Assim como a maioria dos noticiários de televisão tradicional. Depois, muita gente assiste, e hoje, nos Estados Unidos, o programa mais assistido, o Monark certamente se inspirou muito nele, é o Joe Rogan. O Joe Rogan chega a bater, por programa, né, por podcast dele, algo como 20, 25 milhões de espectadores. É uma diferença muito grande de proporção. E aí você está vendo agora o Inteligência com 15 milhões. Assim, é um número avassalador. O que esses caras, como o Joe Rogan, no caso, no Brasil, o Monark, é um grande ícone dessa história, eles trouxeram uma comunicação direta com o entrevistado muito franca, muito boa, muito de você deixar o entrevistado à vontade, sem essas limitações e essas amarras, e de você ter uma conversa informal, né? Uma conversa, um bate-papo. E a partir daí você vai extraindo as coisas. Eu acho que essa é quando eu vivo dizendo, né, que o jornalismo profissional morreu, esse é o novo jornalismo que ressurge. Eu não acho que ele tem que ser minimizado. Eu acho que ele tem que ser exaltado, porque é a forma como as novas gerações estão se informando. E você extrai muito mais de um podcast desse, como o que o Vilela fez, ou como o Monark sempre fazia, você extrai muito mais do entrevistado, muitas vezes, do que de uma sabatina do Jornal Nacional. Eu acho o formato do Morning,
que nós viemos do rádio, né? Então temos essa origem muito forte. A gente tem aqui um formato mais solto, né? Você repara, por exemplo, programas maravilhosos que a casa tem, mas o Pingo nos Is. Os pingos, cada um tem o seu horário. Aí entra uma fala que a gente bate papo, um interrompe um pouquinho o outro. Aqui é solto demais, Paulinho. Eu acho bom, eu acho que você faz um trabalho de moderação muito bom, porque é muito difícil, mas, com tanta gente. Mas funciona muito bem. Então, assim, parabéns para essas novas formas de fazer jornalismo que estão sendo premiadas pelo público. Tem quase 110 mil pessoas só no YouTube nos assistindo agora. E eu tenho certeza que quando acabar o Mone, vai ter um monte de gente mais assistindo que a gente Mas não é por saber. Você, viu, Pimpão? É por você. Agora não. Lindo. Adoro. Se for por beleza, é pra Paulinha. Tiraram a nossa outra integrante bonita aqui mesmo do programa. O TSE mandou ela tirar férias, então... Calma, Paulinho. Tudo que vai, volta. Guga Noblar, por favor. Espero que volte. Olha, eu fico imaginando como é que eu seria tratado num podcast do Ursão. Se ele me levasse para ser entrevistado. Tá feito o convite. Camil, vai ter esse podcast. Imagina a treta. Porque o Ursão... Não, vai ser legal, sim. Eu acho que você devia me levar, porque o que você faz aqui é ficar basicamente em cima do que eu falo para rebater. Você podia fazer isso lá no sem agenda, hein, Guga Noblar? Você tá meio sem agenda, hein? Querendo ir em podcast. Querendo ir em podcast do Ursão, olha que armadilha. O que eu acho... Vai lá, vai ser bem tratado, vai ficar impressionado. Se eu for bem tratado como você me trata aqui no Morning, vai ser uma delícia. O problema do Ursão é que ele fica tentando distorcer as coisas que eu falo. Há pouco ele falou que eu fiz um comentário a favor das decisões que eu estava criticando. É muito louco isso, Ursão. Eu não consigo ver como que você faz essas análises sobre o que eu digo. Você muitas vezes não entende ou não quer entender. Podcast, mas quem sabe lá no seu podcast você vai me entender Canal melhor. Paulo Figueiredo. Quem sabe você vai me entender melhor. E Ursão, sabe por que eu não tenho medo de ser censurado? Porque eu não espalho fake news, Ursão. Eu não espalho, eu não digo que Bolsonaro vai fechar a igreja. Então seus colegas aqui da Jovem Pan espalharam fake news, é isso? Que o Bolsonaro... E merecem ser censurados? Não, você foi censurado? É uma pergunta. Você tá com medo... O problema não é se você tá com medo ou não. Me explica. Se vestiu a carapuça, o problema eu não sei. Responda. Você não sabe? Agora, sabe, sim, claro que você sabe. Agora, a questão é... Não, peraí. Cadê o Vamos lá, Guga. Vocês cortaram o meu microfone. O seu é no seu podcast que você vai poder voltar a ser o dono do pedaço. Aqui não. Me chama pra lá, vamos lá. Vamos lá, Guga. Bolsonaro no Vilela. Concentra. Essas participações, elas são muito boas para qualquer político. Não é só para o Bolsonaro. É óbvio que é muito legal participar de podcast, porque o entrevistador, ele está numa posição onde ele não vai poder fritar o cara. Eu entendo isso. O podcast depende de manter uma relação minimamente cordial com o entrevistado. Então, isso já coloca, de certa maneira, o entrevistador numa camisa de forças, entre aspas, onde tem determinados temas que ele pode até entrar, mas ele não vai ficar se contrapondo. Então, é bom para qualquer político. Para o Lula foi muito bom participar do Flow, foi maravilhoso. O Igor entrou em temas espinhosos, mas depois não ficou contragolpeando, assim como com o Bolsonaro, em qualquer podcast. E tem o lado positivo de você participar de um podcast, mas eu acho que não dá para comparar com o jornalismo. Eu acho que são trabalhos, papéis e funções diferentes. E eu gosto muito de assistir entrevistas em podcast, mesmo sendo muitas vezes entrevistas que não vão colocar o entrevistador em conflito, mas é legal você ver ele solto. Ele só se solta e conta determinadas histórias quando está no podcast. Compreendo, Paulo.